Amados irmãos e irmãs, celebramos com muita alegria, como já dizia no início, a solenidade de Todos os Santos. E o que esta solenidade significa? Significa que depois da vocação humana, nossa grande vocação é a vocação à santidade. E uma não está separada da outra. Vamos tentar entender um pouco o que essa festa nos propõe. Qual é a reflexão que essa festa nos ajuda a fazer? Qual é a reflexão que esta festa de Todos os Santos nos propõe? Evidentemente, o dia de Todos os Santos é dia 1º, mas a igreja transfere para o domingo seguinte a solenidade, a festa, por quê? Para que mais facilmente os cristãos possam celebrar. E também porque nem todos os santos são conhecidos, nem todos os santos foram canonizados, nem todos os santos têm suas paróquias, seus lugares onde as pessoas têm devoção. Outros, muitos também, são santos e permanecem santos no anonimato. Existem muitos santos que não chegaram ao altar reconhecidamente pela igreja, mas que são santos. Pessoas desconhecidas na história. Pessoas que passaram pela igreja, pela história, que se tornaram santos, mas que não são reconhecidos. Muitos que morreram por aí, deram a vida pelo Evangelho e não são reconhecidos. Por isso a igreja reserva um dia especial em que todos os santos são lembrados. Todos os santos são lembrados. Por quê? Porque nós precisamos olhar com atenção para os santos e santas da igreja. E nós já vamos entender por quê. Muitas pessoas carregaram consigo a graça de se entregar pelo Evangelho e chegar à santidade, e não estão nos altares. Por exemplo, aqui, nesta paróquia e nesta diocese, quantos têm o zelo, o amor e até uma devoção, até mesmo uma devoção, né? Além do zelo e do amor, com Irmã Dolores. Irmã Dolores, por exemplo, uma mulher que, por muitos nesta paróquia e nesta diocese, considerada uma santa. Uma mulher que entregou a vida pela causa do Evangelho. Mas Irmã Dolores não chegou à honra dos altares, reconhecida pela igreja. Mas com certeza está no céu e é uma santa. Pode ser que chegue ainda, né? Pode ser que com o passar do tempo, Irmã Dolores seja canonizada, quem sabe um dia. Mas isso não significa dizer que não seja santa. Assim como ela, tem muitos outros, muitos homens e mulheres que na história se tornaram santos. Por quê? Porque se entregaram pela causa do Evangelho. Então nós hoje celebramos esses santos. E para nós entendermos o significado mais profundo da santidade e do que esta solenidade nos ensina e nos convida, nós vamos utilizar rapidamente as 3 leituras que nós ouvimos. E podemos destacar 3 pontos importantes. Cada ponto com relação às leituras que nós escutamos. A primeira leitura do livro do Apocalipse de São João traz para nós uma visão de João acerca dos santos que já conseguiram chegar no céu. Então, a primeira leitura do Apocalipse traz para nós uma visão. João tem uma visão de 2 grupos de pessoas que se colocam diante do trono do Cordeiro. 2 grupos de pessoas que se colocam diante do trono de Deus.
Primeiro um número menor, um grupo de número menor, até um número preciso, 144 mil. E depois um número maior, intitulado por João de uma multidão de pessoas. Esses homens, essas pessoas que trajavam vestes brancas, que estavam diante do trono do Cordeiro, quem são? São os santos e santas que já chegaram no céu. Os santos e santas da nossa devoção que já estão no céu, na glória de Deus. Aquele grupo primeiro, descrito primeiro, o número mais exato, o número menor e mais exato, São João refere-se aos santos do Antigo Testamento, homens e mulheres que alcançaram a santidade, cumprindo a vontade de Deus no Antigo Testamento, antes de Jesus. São Tomás de Aquino fala muito claro sobre isso. Esses santos que, mesmo sem terem conhecido e provado do amor e da misericórdia do Cristo, do Verbo, mas alcançaram por amor a Deus e espera pelo Verbo, alcançaram a santidade. E depois esse segundo grupo é um grupo maior e um grupo que é intitulado por ele de uma multidão de pessoas que trajavam vestes brancas, e alguém pergunta: quem são esses? E diz: esses são os que vieram da grande tribulação. Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, quem são esses que vestem, que trajam vestes brancas diante do Cordeiro de Deus no céu, na eternidade? São aqueles que superaram as dificuldades do tempo, que venceram o pecado, que venceram a injustiça, que venceram a falta de paz, que venceram a falta de amor e conseguiram chegar diante de Deus. São os santos e santas que conseguiram chegar depois de Jesus. Uma multidão de homens e mulheres conseguiram chegar no céu depois da vinda do Cristo. Por quê? Porque mais facilmente se espera, aliás, mais facilmente se prova do amor de Deus depois da experiência do Verbo encarnado. Por que era mais difícil ser santo antes de Jesus? Por que é mais fácil a santidade depois de Jesus? Porque antes, apesar dos homens e mulheres da história experimentarem o amor de Deus, o amor revelado de Deus ainda não estava bem, de fato, precisamente revelado. Isso só acontece no Cristo. Então, no Cristo se revela a misericórdia de Deus. É por isso que é uma grande multidão de homens que experimentam a santidade depois da encarnação do Verbo, depois da experiência com Jesus. São os santos que vieram antes, são os santos que vieram depois do Cristo, mas são todos os que já conseguiram chegar no céu. Então, o primeiro ponto, primeira leitura: muitos já conseguiram chegar à santidade. Muitos homens e mulheres na história da salvação conseguiram chegar à santidade. Venceram as dificuldades do tempo, os sofrimentos desta vida e conseguiram chegar no céu. Segundo ponto é justamente aquilo que está na segunda leitura da carta de São João. Na segunda leitura, São João diz o quê? Que Deus nos deu um grande presente, Deus nos deu uma grande graça. Qual é a grande graça que Deus nos deu? O grande presente que Deus nos deu? Deus nos deu a graça de sermos chamados de filhos de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Antes nós éramos entendidos, ou o povo era entendido, não como filhos, mas como criaturas. Mas nós somos entendidos e adotados como filhos e filhas de Deus depois da encarnação do Verbo. São João diz isso. Todos aqueles que são chamados filhos de Deus, se aproximam de Deus, tornam-se puros por se aproximarem dele. Ou seja,
Qual é a grande mensagem da segunda leitura? Nós também podemos ser santos. Primeiro ponto, primeira leitura. Muitos já conseguiram chegar à santidade. Segundo ponto, segunda leitura. Nós também podemos chegar à santidade. Basta que nos unamos a Cristo. Basta que olhemos para o exemplo dos santos. Se muitos homens e mulheres já chegaram à santidade, nós também podemos, claro. Basta olhar para os santos e saber que eles são pessoas como nós. Mas aí vem o terceiro ponto, a terceira leitura, o Evangelho. A pergunta é: como fazer, portanto, para chegarmos à santidade? Se muitos já chegaram e se nós também podemos chegar. Como fazer? Por onde andar? Qual o caminho trilhar? E a terceira leitura, que é o terceiro ponto, nos responde estas perguntas. As bem-aventuranças. Aquilo que Jesus coloca no Evangelho, sem dúvida, foi o caminho pelo qual os homens e mulheres que já chegaram à santidade trilharam para chegar à santidade. O caminho das bem-aventuranças é pelas bem-aventuranças que nós vamos caminhar, e se caminharmos, chegaremos à santidade. Jesus está dizendo claramente ali, bem-aventurados, 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 ou seja, é a santidade. O bem-aventurado é um santo. Bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os que são misericordiosos, bem-aventurados os que amam, bem-aventurados os que perdoam, bem-aventurados os que promovem a caridade. Ou seja, é como se Jesus estivesse dando, é como se não, é a receita de nosso Senhor Jesus Cristo para alcançarmos a santidade já nesta vida. Você pode trocar o bem-aventurado por serão santos aqueles que praticarem a paz, serão santos aqueles que praticarem a justiça, serão santos aqueles que praticarem a misericórdia. Pode entender assim a palavra de Deus. São santos aqueles que sofrerem por causa da justiça, mas permanecerem de pé. São santos aqueles que abraçarem o Evangelho e permanecerem de pé até o fim. São santos aqueles que abraçam a palavra de Deus, que abraçam a espiritualidade, que abraçam a vida de oração, que olham o exemplo dos santos e se determinam por isso. Portanto, eu vou repetir. Primeiro ponto, primeira leitura. Muitos já conseguiram chegar à santidade. Segundo ponto, segunda leitura. Nós podemos também chegar à santidade. É possível para todos os que são filhos de Deus. Terceiro ponto, terceira leitura. O exemplo, a receita e o caminho para chegarmos à santidade são as bem-aventuranças, que com certeza muitos homens e mulheres na terra trilharam para chegar. Santa Dulce fez esse caminho, né? Santa Dulce fez esse caminho, Santa Madre Paulina fez esse caminho, São José de Anchieta fez esse caminho, Santo Antônio de Santana Galvão fez esse caminho. E quem de nós ainda precisa fazer esse caminho? Muitos de nós precisamos, todos nós precisamos fazer este caminho, caminho das bem-aventuranças, para chegarmos à santidade, que é possível. Por último, eu gostaria de dizer que nós podemos pensar assim, Frei, mas ser santo é uma coisa muito difícil, uma coisa muito longe, porque para ser santo precisa de mística, para ser santo precisa de fazer milagres, para ser santo precisa ver Nossa Senhora, para ser santo precisa ver algum santo, outro santo, né? Para ser santo precisa ter visões. Não, nada disso. Onde é que está escrito isso? Para ser santo precisa aproximar-se de Deus, fazer a experiência de Deus, abraçar o Evangelho, abraçar a causa do reino de Deus. Isso produz santos. Se alguns santos tiveram visões, foram dons especiais concedidos por Deus. Se alguns santos realizaram milagres já em vida, são dons especiais
concedidos por Deus, mas a santidade significa abraçar o Evangelho e a igreja, abraçar a causa do reino de Deus com amor e com a vida. Esses que têm essas virtudes especiais são santos, mas muitos outros que não tiveram essas virtudes também são santos e estão no céu. E não tem santo maior que outro santo, tem santos diferentes. Quando Jesus diz, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, porque herdarão a terra. Então Jesus está dizendo, aqueles que lutam pela paz em nome do Evangelho, em nome de Cristo, em nome da igreja, chegarão à santidade por esse caminho. Bem-aventurados vós os que são perseguidos por causa do amor e da justiça. Outro caminho, existem caminhos para se chegar à santidade. Mas é possível chegar, basta que abracemos o Evangelho, a causa do reino de Deus, e façamos a experiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fazemos a experiência de nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos à santidade, que é a nossa vocação. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para a santidade. Então, ser santo é um caminho simples. Ser santo é abraçar o Evangelho, o reino de Deus, a sua igreja, abraçar a sua santa doutrina, abraçar o caminho do Senhor, fazer a experiência de Deus, buscar uma vida de oração, uma vida de sacrifício, uma vida de caridade, de paz, de justiça, de amor, de perdão, de estender a mão para o nosso próximo, abraçar os que mais precisam de nós. É o caminho de santidade. Basta fazer essas coisas bem feito, com amor, com determinação, e chegaremos todos nós um dia à santidade, se assim o Senhor nos permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.